Quero pregar uma mensagem, ou pensar com os irmãos numa mensagem, que eu dei o tema de oração de um pagão, ou oração de uma pagã. No caso do texto em que vamos ler, vai estar inserido uma mulher. Esse texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 em diante. A mulher cananeia está ali na epígrafe do texto, e eu quero ler com os irmãos. Você que está aí na sua casa, que tem uma Bíblia disponível, tome-a, por favor, abre-a, e vamos ver o que o Senhor Jesus tem para nós nesta data. Está dizendo assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Amados, nós estamos diante de um texto aqui que é uma oração feita de uma forma muito próxima a Jesus. Esta mulher, ela enfrentava um problema dentro de casa com uma filha que estava, como disse ela, miseravelmente endemoninhada. Significa dizer que a casa dela estava com a presença de um demônio. E qualquer pessoa sabe, e não precisa nem ser verdadeiramente cristã para entender que o lugar onde tem um demônio que seja, já é um lugar opressor, sombrio, triste e vil. E esta mulher, vendo que Jesus chegara na cidade, ela foi correndo e implorar que Jesus libertasse a sua filha, e automaticamente, óbvio, libertando também a sua casa desse personagem, da presença deste ser terrível, que nos dias de hoje, bem sabemos que é ele o inventor de tantas maldades, crueldades e coisas ruins que têm acontecido entre a humanidade. Perceba que o primeiro versículo que lemos, o versículo 21, está dizendo ali: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Isso quer dizer que após Jesus ter conversado com os fariseus, Jesus viajou para o norte, para a região de Tiro e Sidom, na localidade da Fenícia, hoje o atual Líbano, que é território gentílico, né? E chegando nesse lugar, ele se depara com esta mulher que estava precisando de um auxílio, de uma libertação que não era para ela, era para sua filha. E ela viu a possibilidade, conhecendo o senhorio de Jesus, sabendo da fama de Jesus e o que Jesus fizera já entre tantas maravilhas que Jesus fizera, então ela viu nele a oportunidade da libertação de sua filha. É interessante lembrar que ela não perdeu tempo e foi atrás
para conseguir o milagre que ela tanto esperava, a libertação da sua filha. E ela começou a gritar. Perceba que quando ela começa a gritar, ela diz: Senhor, filho de Davi. Ela chama ele de filho de Davi. Embora fosse uma mulher gentia, ao ver Jesus, ela reconheceu o senhorio de Jesus e disse: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Interessante que a filha dela estava endemoniada e ela pediu que Jesus tivesse misericórdia dela. Mas a dor da filha dela também era a dor dela. Isso implica uma mensagem que a dor que o mundo sente por tantas coisas ruins nos dias de hoje também deva ser a dor de cada cristão, e implorar a Jesus que liberte todos aqueles que nós conhecemos e vemos que estão sendo torturados pelo poder de Satanás. E ela diz, perceba que a letra ali, se você estiver com a Bíblia aberta, Senhor está com letra maiúscula. Significa dizer que ela reconheceu que Jesus era o Senhor. Ela poderia ter dito filho de Abraão, mas ela disse filho de Davi. Porque ela dizendo filho de Davi, ela reconheceu que Jesus era o Messias prometido, o rei. Embora Jesus estivesse ali como homem, ela viu em Jesus o seu reino, o seu reinado, o filho de Davi, a aliança que Deus fez com ele, quando ele disse que do seu trono não faltará rei para governar sobre a terra. Ela poderia ter dito filho de Abraão, que foi uma aliança que Deus fez com Abraão, dizendo que abençoaria todas as nações da terra através de Abraão. Então ela reconhece que Jesus era o Senhor, o Messias prometido, o Rei do universo e tudo mais. E nós bem sabemos que Jesus teve o seu tríplice ministério: profeta, sacerdote e rei. Então ela reconhece isso em Jesus. Mas o que mais me chama a atenção aqui nesse texto não é o fato dela ter reconhecido o senhorio, o sacerdócio e o messianismo de Jesus. É o fato dela ter fé que Jesus tinha poder sobre os demônios. Então ela clama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. O que chama a atenção aqui é que o versículo 23 vai dizer: mas ele não lhe respondeu palavra, como que se ele tivesse tomado a atitude de ignorar o pedido desta mãe, que estava desesperada por sua filha. E é interessante salientar que nem sempre a resposta de Jesus é no momento em que nós queremos ou esperamos, ou até mesmo precisamos. É como que se Jesus estivesse provando a fé desta mulher. Não posso ver Jesus como preconceituoso pela resposta que ele deu para ela. A impressão que dá é que ele foi preconceituoso porque ele virou as costas e seguiu viagem. Mas ela, mesmo sendo silenciada, ela persistiu naquilo que ela precisava e continuou gritando. Entendo que Jesus continuou a sua viagem, abençoando um, abençoando o outro, atrás dele seus discípulos e a multidão cada vez mais aglomerando, e o grito da mulher que vinha atrás começou a perturbar os discípulos, tanto que eles disseram no versículo 23, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, ou seja, chegando próximo dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós, como quem diz, atrapalhando
o nosso trabalho, a nossa viagem, o nosso seguimento. E eles rogaram para Jesus: atende esta mulher. Perceba que eles fazem ali um papel que eu entendo que é o papel que o Espírito Santo faz por nós hoje. A Bíblia diz que ele roga ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis quando nós oramos a Deus e a resposta não vem no momento certo. Não é que Deus virou as costas, deixou de ouvir ou ignorou-nos. Não, é porque ele tem o seu tempo, a sua forma. E às vezes, muitas delas, ele está nos provando para ver até que ponto vai a nossa fé. Se a nossa fé é vacilante, se a nossa fé oscila. E ele faz esse tipo de atitude, assim como fez com esta mulher. Ele não lhe respondeu palavra. Como disse, Jesus não é preconceituoso, e ele mesmo disse no seu evangelho: ao que pede, dar-se-vos-á, ao que bater, abrir-se-vos-á. E Jesus, ele não vai contra a sua própria palavra, ele não tem palavra dúbia, ele faz cumprir a sua palavra. E assim ele fez com esta mulher. Ela começou a gritar atrás, e os discípulos dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Mas a resposta que ele dá para a mulher também não é uma resposta favorável. Quem sabe, se fosse eu, iria pensar: esse é o Messias prometido que as Escrituras falam? Cheio de preconceito, virou as costas para mim e ainda me dá uma resposta desta forma? Veja no versículo 24, ele respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava dizendo: a minha hora ainda não é chegada, porque nós bem sabemos que antes de Jesus ser assunto ao céu, o ministério dele realmente, a sua missão era unir o povo de Israel. Ele veio para o povo de Israel. E aí a Bíblia vai dizer: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Algumas versões diz: rejeitaram. E por isso, após a sua ascensão, Jesus prometeu que esse ministério, que esse evangelho seria pregado em todo o mundo, pelo mundo gentílico, pelo mundo judeu. Quem sabe se ali tivesse algum judeu, certamente tinha, eles poderiam ter pensado, aquele judeu ortodoxo, né? Viu? O Messias é para nós. O Messias não é para os gentios. Aí batendo no peito, dizendo: nós temos o melhor, o Messias é nosso. Mas mesmo eles tendo pensado assim, Jesus veio para nós também. O evangelho chegou a nós, chegou para esta mulher cananeia. Ele abençoou ela. E nós vamos perceber que ele vai dizendo assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, ela então, versículo 25, chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Perceba que aqui ela já estava próximo a Jesus. Entendo que aqui ela já estava olhando no rosto de Jesus. E Jesus também olhando para ela. E Jesus olha para o olho daquela mulher e diz, e pensa consigo mesmo: que aflição. Então ele começa a dialogar, e a resposta que vem depois é ainda, no meu ponto de vista, um pouco pior. Essa resposta nos dias de hoje, certamente, se Jesus desse essa resposta hoje num púlpito dentro da igreja, muitas pessoas sairiam para fora da igreja e nunca mais voltaria. Porque perceba que no versículo 24, ele chama os seus de ovelhas, mas agora ele chama esta mulher de cachorrinho. E isso é ofensivo. Nenhum de nós gostamos de ser chamado daquilo que nós não somos. E quando ela pede socorro e diz: Senhor, socorre-me,
Aí o versículo 26 vai dizer: ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Eu sou sincero em dizer, eu não sou aquele tipo de pessoa colérico e, como muitos dizem por aí, estupim curto. Mas isso certamente, essa resposta abateria qualquer entusiasmo. Qualquer entusiasmo que você chegasse perto de alguém superior a você, que tenha a resposta nas mãos daquilo que você precisa, certamente acabaria com todo o entusiasmo. E certamente eu pensaria assim: não é lícito, não é bom pegar pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. No meu ponto de vista, isso seria como que um balde de água fria. Eu teria desistido. Eu teria pensado: essa vitória não é para mim. Minha filha vai morrer endemoniada. Porque não há quem possa libertar. A única liberdade ou libertação que ela poderia ter está nesse homem. Mas ele se recusa em ouvir a minha petição. Mas o que é lindo nisso é a persistência que esta mulher teve. E nós bem sabemos que existe pelo menos 2 termos para cães na língua grega. A primeira é kuion, que é para cães selvagens, aqueles que andam em matilhas, e você bem sabe de que eu estou falando. E a segunda palavra grega para cão é kunarion, que significa cachorrinhos, mantido em casa, ou seja, cachorrinho de estimação. Perceba que Jesus não disse que ela era um cão. Jesus disse que ela era cachorrinho, ou seja, você é um cachorrinho de estimação. É como que os judeus entendessem que os gentios poderia apenas para ser um cãozinho de estimação dentro de casa. Aquele que você trata com uma raçãozinha, um potinho de água, enfim, nada mais do que isso. Mas esta mulher, mesmo tendo ouvido essa palavra que até parece ofensiva, ela prosseguiu e disse ela: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela estava dizendo: eu aceito ser um cachorrinho de estimação. Eu posso até ser, mas hoje eu preciso de uma migalha. Hoje eu preciso de um milagre. Hoje eu preciso da libertação da minha filha. E se isso quer dizer essa conotação, quer dizer isso, eu aceito, desde que o Senhor ouça a minha petição. E é interessante também dizer que ela, embora tenha tido tantas coisas contrárias, perceba que ela lutou contra o preconceito. Quando Jesus não disse palavra alguma, ela veio e continuou seguindo a Jesus e gritando. Quando Jesus também manteve o silêncio, ela perseverou em oração. Eu não sei quanto a você, mas você já desistiu de alguma oração, de alguma petição que você deu, que você fez ao Senhor e a resposta não veio até hoje? Então aprenda com esta mulher cananeia do mundo gentílico, que deu uma lição de fé, de esperança, de reconhecimento do senhorio de Jesus naquele povo que ali estavam. Quando Jesus ficou em silêncio, ela perseverou, ela continuou gritando. Faz-me lembrar do cego de Jericó. O cego de Jericó agiu da mesma forma. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continuou gritando e da mesma forma incomodou os discípulos. E Jesus voltou e o milagre aconteceu. Então, muitas respostas às nossas orações
nós não obtemos por não perseverar. Eu não vou orar mais. Bem, meu querido, tenho que te dizer que você só pode parar com uma oração quando Deus mandar você parar. Ele disse para Jeremias: Jeremias, não clame mais por esse povo. Não ore mais por esta causa, porque eu não te ouvirei. Ainda que Moisés e Josué clamassem, eu não os ouviria. Então pare com esta oração. E por 3 vezes Jeremias continua pedindo. Na última vez Deus repreende e Jeremias pergunta: por que, Senhor? Aí Deus vai mostrar para Jeremias dizendo: o filho corta a lenha, o pai acende o fogo e a mãe assa o bolo para oferecer aos deuses estranhos. Então, meu querido irmão, só deixe de orar, de clamar, quando Deus falar com você, dizendo: não ores mais por esta causa, que eu não atenderei. Perceba que Deus não vai dizer que não vai ouvir, Ele não vai atender, ou seja, a resposta não virá. Talvez você esteja insistindo numa oração que Deus já lhe deu a resposta, e você continua insistindo. Mas perceba que você precisa perceber qual é a resposta, porque o não também é resposta de Deus. Assim como o sim é resposta, a gente precisa entender que o não também é resposta. Então Deus disse para Jeremias: não ore mais, porque eu não vou te ouvir. Esta mulher poderia ter parado de orar. Quando Jesus fez o silêncio, virou as costas e seguiu viagem, como quem ignorando ela, mas ela não parou de gritar ou de persistir e seguiu atrás deles clamando. E depois também, contra a exclusão, ela prosseguiu. Quando Jesus disse: espera aí, você não é do meu povo, você não é da nação de Israel, você não é da descendência de Abraão. Eu não vim para você, eu vim apenas para eles. Mas ela continuou gritando e dizendo: filho de Davi, Senhor, tem misericórdia, porque minha filha precisa de uma libertação. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós sabemos que quando nós estamos precisando de algo que está no nosso alcance, nós corremos atrás até que conseguimos aquilo que pretendemos. Mas tem algo das nossas vidas que não está no nosso alcance, e isso pertence a Deus. Então é a Ele que nós devemos clamar. Agora, não adianta clamar se não tivermos fé, se não reconhecermos o senhorio, o poder de Jesus. Não adianta clamarmos duvidando: ah, mas isso é grande demais. Ah, mas esse sonho é muito alto. Eu estou sonhando alto demais. Pois bem, para você é alto demais, mas para Jesus é questão de uma só palavra e tudo mais vai acontecer. Ela lutou contra a rejeição. Perceba o problema desta mulher. Jesus não lhe responde nada, e quando responde, a resposta não é favorável. Ela tinha tudo ali para desistir daquilo que ela precisava. Poderia ter virado as costas e ido para sua casa reclamando, falando mal de Jesus, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal do obreiro. Mas ela não desistiu diante dessas circunstâncias. Ela prosseguiu clamando. Então, Jesus responde para ela no versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé. Perceba que aqui Jesus mudou a conversa, porque agora ele estava olhando para ela. E quando ela disse filho de Davi,
e chega perto de Jesus, é como se ela estivesse dizendo: o seu rosto é desfigurado, mas eu vejo aí o rei de Israel. O seu rosto é sofrido, seus pés estão sujos de pó, mas eu vejo que tu és o rei dos reis e senhor dos senhores, e vejo o poder que tu tens para libertar a minha filha. Meus queridos, nós precisamos ver Jesus sobre o ponto de vista desta mulher, porque nós vemos Jesus de uma forma diferente, não é verdade? Nós olhamos para Jesus hoje como vestido de vestes brancas, com uma auréola na cabeça, como que um anjo totalmente forte e poderoso. Vemos Jesus como o Rei do universo, Senhor dos senhores, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos Jesus sobre todos os aspectos bíblicos, mas de repente, quando nós precisamos de um milagre, a nossa fé vacila. Então nós sempre precisamos olhar para Jesus sobre o ponto de vista dessa mulher gentia. Olhou para Jesus desta forma, um homem, como escreveu Isaías, que não tinha parecer e nem formosura, mas ele tinha poder. Nós bem sabemos que tem muitas pessoas no mundo hoje que têm formosura, que têm aparência, que têm autoridade e que têm posses e tudo mais, mas essas pessoas não têm poder. Não têm poder sobre o enfermo, não têm poder sobre os endemoniados, mas o meu Jesus, o nosso Jesus a quem servimos, este tem poder sobre os demônios. E esta mulher viu que ele tinha poder e ele responde: ó mulher, grande é a tua fé. Perceba, amados, que esta mulher, depois de ter sofrido preconceito, depois de ter sofrido exclusão, depois de ter sofrido rejeição, se é que posso dizer assim, no meu entender, mas ela lutou contra tudo isso, e a fé suplanta esses pensamentos. Meus queridos, a Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e bem sabemos que é um grão muito pequeno, então diríamos ao monte: transporta daqui para lá, e isso aconteceria. Calbart vai dizer, para definir a fé, ele vai dizer que a fé torce o pescoço da razão e quebra a espinha dorsal da lógica. Isto é fé. Você não precisa de matéria-prima para fazer acontecer o seu milagre. A única matéria-prima que você precisa ter é fé. Uma consoante e uma vogal. Uma palavra tão pequena, mas capaz de fazer tamanha grandeza, como aconteceu na vida desta mulher. Jesus disse para ela: seja feito para contigo como tu desejas. E aí a Bíblia vai dizer na última parte do versículo: e desde aquela hora sua filha ficou sã, ou seja, foi liberta daquele demônio, daquele espírito opressivo que oprimia ela. A Bíblia não nos dá a idade desta menina, desta filha, apenas diz que era uma filha. Amados, então tudo que nós temos que fazer é continuar gritando, clamando a Jesus pelo milagre que ele vem. Nunca devemos desistir daquilo que precisamos, porque Jesus prometeu estar conosco todos os dias, todos os momentos, em qualquer situação, circunstância, ele está sempre favorável a nós. Como disse, volto a dizer, precisamos perceber que não de Deus também é uma resposta. E às vezes nós estamos fissurados numa resposta sim, que seja favorável, mas isso não vai ser bom para nós. Isso vai nos trazer coisas ruins, e Deus
como Ele é onipresente, onipotente, onisciente, sabe tudo, Ele sabe que aquilo que pedimos e desejamos não vai ser bom. Então, Ele tem o não também como resposta. E nós, como crentes, precisamos entender isso. Esta mulher teve um monte de não. Eu não vim para você, você não é do meu povo, não posso te atender agora, você não faz parte das ovelhas, você é um cãozinho, eu não posso te atender agora. Tudo isso ela ouviu, mas nós percebemos no decorrer desse texto que ela persistiu e pela sua persistência ela conseguiu chegar próximo a Jesus, ver o rosto de Jesus e ainda, por fim, além da libertação que ela precisava e alcançou, ela ainda teve um elogio de Jesus, quando ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Ou seja, naquele instante, o demônio teve que sair. E perceba que a menina não estava ali, estava na casa, na residência, mas o poder da palavra de Jesus afugentou o demônio através da fé desta mãe que estava desesperada. Bem sabemos que possa haver neste momento uma mãe desesperada por um filho, por uma filha, possa haver uma esposa desesperada orando por um marido que não é crente e que esteja nas drogas, se prostituindo, trazendo maldição para dentro de casa. E você esteja pensando: mas Deus não vai salvar ele, Jesus não vai salvar ele. Minha irmã, meu irmão, pense como esta mulher. Continue, incomode os discípulos, incomode até que eles parem Jesus e diga: Jesus, atende-a. Ore até que o Espírito Santo interceda junto com você e diga: Pai, ela precisa dessa resposta, ele precisa desse milagre, que a resposta virá para você. Eu creio que enquanto você está ouvindo esta mensagem, o milagre possa estar acontecendo na sua vida. Você possa até ter um espírito complexo de inferioridade, como esta mulher poderia ter tido isso, mas o alvo dela estava no poder de Jesus, estava em Jesus e naquilo que ela precisava. Pense nisso, meu irmão. Foque naquilo que você está pedindo. Pensa no milagre que ele vai vir. Clame a Jesus: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque aquele que pede será atendido, ao que busca vai encontrar. São promessas de Jesus para nós neste momento. Assim eu creio, em nome de Jesus. Amém.